Olá, muita paz, muita luz. Estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, capítulo 40, Mediunidade sem Jesus. Para você que está vendo agora, nós estamos estudando o livro Estudando a Mediunidade. Estamos chegando ao fim desse livro. Foram alguns meses aí estudando, praticamente toda semana postando um capítulo e explicando segundo as nossas pesquisas e também as instruções dos nossos mentores, esta obra maravilhosa. E com aquilo que eu falei, o Martins Peralva, ele era de linha kardecista, então ele vai enfatizar alguns princípios dentro da doutrina que ele esposou. Nem tudo você é obrigado a concordar e aceitar. Nós respeitamos os posicionamentos todos do Peralva, mas nem todos a gente acata como elemento de prática. Nos acatamos como elemento de estudo e respeitamos o trabalho dele. Muita coisa a gente segue as orientações da Umbanda. Mas assim, para estudar a mediunidade ele conceitua muito bem. Então, seja você um bandista, candomblessista, divinista, seja a linha que você for, é importante estudar esse livro do Martins Peralva. Olha, para a sua formação mediúnica, ele é praticamente uma leitura indispensável. Não estou dizendo que você tenha que seguir tudo que está aqui, mas é importante saber, porque ele expressa 100% a mentalidade da doutrina que ele esposou. Então ele é um fiel representante da doutrina espírita kardecista. E eu respeito muito, até porque eu fui kardecista durante muitos anos, também concomitante com a linha de Umbanda. Umbanda nunca deixei de ser, mas fui kardecista por muitos anos e ainda me considero, de certa forma, um kardeciano, em partes, um umbandista kardeciano, embora eu não estou fundando nenhuma nova corrente aqui. Você está fundando a Umbanda kardeciana? Não, longe disso. Longe disso. Estou dizendo que eu trabalhei muitos anos em centro espírita, cheguei a dar aula em cursos de formação mediúnica, e então eu conheço a fundo a doutrina e tem muitos ideais e princípios que eu trago comigo ainda, não vou jogar fora. Então vamos lá, mediunidade sem Jesus. Vou pedir também que você, por favor, se inscreva em nosso canal e divulgue, manda esse vídeo para pelo menos mais 3 pessoas, não importa a época que você estiver vendo. Envie-o para pessoas que você acredita que tem afinidade com esse tipo de conteúdo. E peça para que se inscrevam, porque como o nosso canal não é monetizado, não tem ninguém para divulgar os nossos vídeos. É eu e você aí que gosta desse conteúdo. Então eu peço aí que você divulgue. Se não for inscrito ainda, se inscreva, e peça para os seus amigos e pessoas conhecidas se inscreverem também, por gentileza. Coloque aí no seu status. Peça licença para os administradores dos grupos que você faz parte, peça para postar lá, peça para as pessoas passarem para frente, você vai estar ajudando muito a gente, tá bom? Está ajudando muito. Mediunidade sem Jesus, é o título que ele deu aqui, é o capítulo 40. Um dos capítulos, ele coloca aqui, a cujo estudo procedemos com tristeza, foi o que aparece em Nos Domínios da Mediunidade como título Mediunidade Transviada. Embora não tenha o Espiritismo nenhuma responsabilidade pela prática mediúnica que se realiza com a ausência de Jesus, a leitura e a meditação de tal capítulo não deixam de causar dolorosa impressão aos que abraçam o Espiritismo e nele se identificam, unicamente um meio de servir à humanidade, sem a preocupação de recompensas. Para os que ainda duvidam de que a mediunidade não é espiritismo, as elucidações do assistente Aulos dissiparam sem dúvida os fracos vestígios da incerteza que ainda podiam subsistir na consciência dos que pensam, erroneamente, que onde houver comunicação mediúnica haverá forçosamente doutrina espírita. Espiritismo é uma coisa e mediunidade é outra. Isso ele está conceituando. Por isso que eu gosto do Peralva, que ele coloca os pingos nos is. Claro que ele é um pouco assim tendencioso para a área cristã, ele leva bem a coisa para a área cristã. Você não é obrigado a seguir essa parte. Se você é um islamista, se você é um budista, se você segue Hare Krishna, enfim, o que você seguir, você pode praticar o espiritismo do seu modo,
do seu modo. Não é obrigado você ser um cristão. Para fazer uma reunião mediúnica e receber os irmãozinhos desencarnados e encaminhá-los para a luz, aquele trabalho que antigamente chamava trabalho mesa branca, você não é obrigado a ser cristão. Entendeu? Eu sou cristão, só que você não é obrigado a ser. Entendeu? Só que assim, o Cristo que eu sigo não é esse Cristo vendido aí em certos lugares, sabe? Aquele Cristo que veio para tirar o pecado do mundo, salvar a humanidade, até porque a salvação é individual. Salvação é individual. Não tem como uma pessoa morrer para tirar os pecados do mundo. Que pecado? Se o pecado foi inventado pelas religiões. Como alguém vai vir morrer para tirar um pecado que está só na sua cabeça? Só na cabeça do outro? Nada é pecado. Tudo aqui é aprendizado. Nós estamos numa terra para aprender. Aqui é o lugar de errar. Esse planeta é uma escola também. Uma das modalidades dele é a modalidade escola. Se você não pode errar na escola, você vai errar onde? Entendeu? Então não tem pecado. Não tem pecado. Pode existir assim, injustiças, inobservâncias, covardias, negligências, omissões, condutas desaconselháveis. Pecado, não existe pecador. Como você vai vir tirar os pecados? Alguém vai vir tirar os pecados do mundo? Esse pecado não existe. Salvação individual. Quando você se desconecta, você tem que se reconectar de novo, mais tarde ou mais cedo, pelo amor, pela dor ou pela sabedoria. E aí? Naturalmente, uma hora vão acontecer coisas para que você se reconecte à grande fonte. Não tem como fugir disso. Entendeu? Então, essa reconexão é a salvação e só você pode fazer isso por você. Então, não é esse Cristo que dizem que veio salvar e tirar os pecados do mundo que eu acredito. Eu acredito no Cristo verdadeiro. Um Cristo, um espírito de luz que se preparou muito para vir para a Terra, teve várias reencarnações, reencarnou na primeira reencarnação dele aqui na Terra, que se tem notícia, foi como Kulapa, o nome dele era Kulapa, na Austrália, depois ele veio como Zambi, na África, depois ele veio como Siddhartha Gautama, na Índia, depois de uns 600 anos depois ele veio como Yoshua, na Palestina, e depois veio como Yurupari aqui na América do Sul, se eu não me engano, entre o Peru ali, entre o Peru e um pouco entre a América Central, o território não se sabe ao certo. Foram 5 encarnações, se tem notícia de Jesus, 5. Tanto é que o pentagrama, que é a estrela de 5 pontos, é um símbolo respeitadíssimo nas magias de natureza crística. Bom, então vamos lá. Aqui ele conceitua, Espiritismo é nesse Cristo que eu acredito, sabe? Nesse Cristo que veio, reencarnou, passou por uma série de processos e que veio esclarecer e iluminar consciências para expandi-las. Veio salvar e tirar pecado de ninguém, porque isso não existe. Espiritismo é uma coisa e mediunidade é outra. Espiritismo é um corpo de doutrina de elevado teor espiritual, consubstanciando normas e diretrizes superiores que visam primordialmente a elevação do ser humano. Mediunidade, aqui eu não concordo com essa parte. Mediunidade é um dom que possibilita a criatura humana de qualquer religião veicular o pensamento e as ideias de espíritos. Tá, mediunidade não é um dom. Todo respeito ao Peralva, mediunidade não é um dom. A mediunidade é uma potencialidade anímica, eu consertaria aqui, que possibilita a criatura humana de qualquer religião, veicular o pensamento e as ideias dos espíritos. Ok. Uma potencialidade anímica, mas mediunidade é um dom? Não é um dom. Não é um dom. Você nasce com uma certa capacidade e de tanto nascer e morrer, o seu espírito ele se torna mais resistente às limitações da matéria e ele consegue transcender as barreiras da matéria mesmo estando encarnado. Isso é a mediunidade. Então, como a pessoa começa a ver, ouvir, sair do corpo, ouvir o plano espiritual, sair do corpo, sentir certas coisas, puxar e transmutar certas cargas, entendeu? Então, isso aí depende de muito nascer e morrer e renascer ainda, progredir sem cessar. Não é dom, não. Não é dom, não, como se Deus tivesse dado para uns e não deu para outros. Não é dom, não. Essa é a verdade que todos proclamamos e que o assistente Aulos ratifica em termos expressivos ante a surpresa de Hilário. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo.
Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior, por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. Não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e todas as criaturas. Aqui eles estão falando de um lugar em que os espíritos foram e lá constataram que as práticas espirituais, as práticas de intercâmbio mediúnico que acontecia ali em determinado recinto, não era vinculada, não tinha consonância com a doutrina espírita, tá? Por conta, provavelmente, do uso de certas coisas que a doutrina espírita dispensa. Bebida, cigarro e outras coisas. Isso não quer dizer que um espírito de luz... por exemplo, tem gente que fala assim, se um preto velho é tão evoluído, por que fuma e bebe? Ele fuma e bebe porque dentro do que ele acredita, aqueles elementos ele pode usar para curar e libertar muita gente, encarnada e desencarnada. A minha preta velha, a vovó Vera Lúcia, não fuma nem bebe, mas ela já chegou, não uma nem duas apenas, mas várias vezes, falar, firma uma vela, risca um ponto, coloca dentro uma quartinha com café, cigarro, um tablete de defumador queimando e um copinho com cachaça. Ela não bebe nada disso, nem fuma, mas ele iria usar esses elementos para curar e libertar alguém ou algo. Entendeu? Então, assim, vamos respeitar as ferramentas e trabalhos das pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E não vamos julgar o nível evolutivo de um espírito pelas coisas que ele está usando. Bom, espírita é, pois, aquele que estuda e aceita e pratica com fidelidade os salutares princípios doutrinários, erigidos por edificante monumento tendente a operar com o tempo a renovação do espírito humano. Médio, tanto pode ser o espírita, como católico, protestante e mesmo ateu ou materialista. Um padre, uma freira, um pastor, um taoísta, um budista, um shintoísta, um confucionista, um islamista pode ser um médio. Podem ser médios. A conexão entre espiritismo e mediunidade, e que leva a maioria do povo a considerá-los a mesma coisa, confundindo-os erroneamente, resulta da circunstância de ter o espiritismo, nas suas admiráveis linhas doutrinárias, estabelecido normas seguras para o exercício da mediunidade, classificando-a convenientemente. Isso eu achei sempre muito bonito na doutrina espírita. Muito bonito. Foi uma das coisas que eu trouxe. Foi essa disciplina e essa preocupação com a segurança mediúnica. Não estou dizendo que as outras religiões que trabalham com mediunidade não têm essa preocupação, mas eu estou dizendo aqui que a doutrina espírita se preocupa bastante com a segurança mediúnica, bastante. Nem todas as casas fazem direitinho, a gente sabe que alguns dirigentes são bem despreparados, mas a doutrina em si tem esse cuidado. Bom, vou fazer alguns saltos aqui, porque ele cita alguns casos, algumas coisas bastante pessoais, e aqui ele fala assim: a mediunidade exercida em nome e sob a responsabilidade do espiritismo cristão será sempre um instrumento de educação para o seu possuidor, uma vez que por ela os aflitos serão consolados, os enfermos curados e os ignorantes esclarecidos. Eu falei esse parágrafo aqui propositalmente, porque esse parágrafo poderia muito bem estar escrito assim: a mediunidade exercida em nome da responsabilidade consciente, independente da tendência religiosa, será sempre um instrumento de educação para o seu possuidor, e assim por diante. Podia ter substituído. Como ele é cristão, ele puxou a sardinha para o braseiro daquilo que ele acredita. Nada contra. Aí, podemos e devemos mesmo distinguir a mediunidade da seguinte forma: alternativa A, aquela que se exerce em função de objetivos superiores, mediunidade com Jesus, ele põe entre parênteses, e B, aquela que se exerce em função de interesses inferiores, mediunidade sem Jesus. Aqui ele forçou um pouco a barra. Porque a pessoa pode estar praticando a mediunidade sem Jesus, mas ela pode estar trazendo com ela um dos Cristos que é tão iluminado como Jesus. Por exemplo, Hare Krishna. Não é Krishna? Krishna
Era um ser extremamente iluminado. Mãe Kuan Yin, nossa, de uma iluminação fenomenal. Tem o Buda Maitreya, nossa, que iluminação. Tanto é que o Buda Maitreya, Jesus Cristo recorria a ele constantemente. E outros tantos, sabe? Então, assim, não necessariamente a mediunidade sem Jesus, ela tem interesses inferiores, não. Aqui Martim esperava que me desculpe, mas aqui forçou a barra. Onde a mediunidade se exercita em função de objetivos subalternos, tais como realização de casamentos, solução de negócios materiais, obtenção de empregos, somente a má-fé ou a leviandade podem identificar a presença e a responsabilidade do espiritismo. Somente a má-fé ou a leviandade podem identificar a presença e a responsabilidade do espiritismo. Agrupamentos que exploram os espíritos tratando de tais assuntos não são agrupamentos espíritas. Bom, aqui ele fez um pouco de confusão nesse parágrafo aqui, na hora que colocou assim: somente a má-fé ou a leviandade podem identificar a presença e a responsabilidade do espiritismo. Ficou confuso isso aqui. Ele podia ter colocado assim: somente a má-fé ou a leviandade podem identificar a presença e a responsabilidade de coisas semelhantes ao espiritismo. Aí onde ele poderia corrigir com a nota de rodapé, colocava aqui. Só que não é, porque se você estudar a doutrina espírita, você vai ver que não tem conotação com muitas práticas que dizem ser espíritas. Ok. Agrupamentos que exploram os espíritos tratando de tais assuntos não são agrupamentos espíritas. Bom, isso é verdade. Só que isso não quer dizer que ambientes que realizem casamentos, ou solução de negócios materiais, obtenção de emprego, isso não quer dizer que seja um ambiente de baixo calão espiritual, não. Porque os nossos ciganos, os nossos guardiões, os nossos baianos deixam muito bem claro: se não tiver uma ala de espíritos que cuide das coisas materiais, como você vai ter cabeça para cuidar do espiritual? Entendeu? Se o médium for para a sessão espírita hoje, sabendo que a qualquer momento amanhã o oficial de justiça vai na casa dele penhorar bens ou despejá-lo, e os filhos dele vão ficar debaixo da ponte, você acha que esse médium vai se concentrar bem nos trabalhos? Ah, mas aí depende do nível de evolução espiritual. Não, gente. Não, sejamos sensatos. Nós estamos no planeta Terra, na terceira dimensão. Pega leve aí. Vamos parar de viajar na maionese. Tem que sim ter a ala de espíritos que cuida das coisas materiais, porque nós estamos no mundo material. E coisas como sexo, dinheiro, carro, casa, apartamento, emprego, são coisas que para muitas pessoas são necessárias. E aliás, para muita gente é necessário, porque se não tiver sexo, ninguém nasce no planeta, não vai ter mais reencarnação, ok? Nem os espíritos de luz que você sonha tanto que evoluam, que venham aqui para a Terra para salvar o planeta e reencarnem de novo, só vão vir se papai e mamãe deles for lá para vamos ver. Então vamos deixar a hipocrisia de lado e entender que se tem espíritos que cuidam da coisa material, é porque nós estamos num planeta Terra cuja predominância é do material. Enquanto essa parte da pirâmide das necessidades sociais não for atendida, não tem concentração espiritual nem oração profunda, não, senhor. Ah, mas aí depende, porque eu conheço gente que vive na miséria de uma espiritualidade extremamente grande. Que bom para ele, que bom. Vamos contar nos dedos quantos existem assim no planeta? Vai sobrar dedo. Sobrarão muitos dedos. Talvez todos. Então vamos lá. Espiritismo, como doutrina codificada, estabeleceu normas para o exercício da mediunidade. Toda prática mediúnica que foge a tais normas não pode nem deve receber a denominação de prática espírita. A mediunidade que se orienta pelo espiritismo é simples, sem ritual de qualquer espécie, sua finalidade é exclusiva, o bem e a elevação espiritual dos homens. Esse negócio de sem ritual não é bem assim, não. Tá? Quem já trabalhou em centro espírita há muitos anos sabe, tem uma ritualística sim, tem uma retórica e tem um método de seguir os trabalhos sim, não é bagunçado não. Pode não ter ritual assim, magístico, né? Mas ritual tem sim. Consultar e explorar os espíritos sobre assuntos materiais é prática que a doutrina espírita não perfilha. Bom, só que o material é importante. Que se deem a tais práticas a denominação que mais agrade aos seus apreciadores, menos de práticas espíritas. Até aí tudo bem, ele está defendendo, né? Ele está conceituando. Até aí tudo bem.
A exploração dos espíritos não suficientes esclarecidos, além de constituir atividade degradante e antifraterna, a representa lastimável abuso, pelo qual os responsáveis responderão oportunamente, seja na presente encarnação, como vítimas de terríveis obsessões, seja no espaço ou no porvir em futuras reencarnações. Aqui ele vai explicando uma série de coisas, e que ele diz assim, sobre a mediunidade transviada. O assistente Aulus, que é uma entidade mencionada lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala o seguinte sobre a mediunidade utilizada para fins não edificantes. Na hipótese de não se reajustarem ao bem, os espíritos que atendem consultas inferiores, tão logo desencarne o dirigente desse grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro, e muito provavelmente mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Aqui ele cita, que quando alguém faz uso da mediunidade, invoca determinados espíritos para finalidades peculiares, pode ser que um dia todos reencarnem na mesma família e vão se entender lá na escala evolutiva. Isso é pouco provável que aconteça, mas pode acontecer. Então aqui ele vamos dar uma avançada, ele coloca assim: definição: mediunidade transviada é aquela que se exerce em função de interesses inferiores. A revelia, portanto, das salutares normas que o Espiritismo estabelece para o intercâmbio com os espíritos. A mediunidade transviada se reveste, pois, das seguintes características: consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos materiais, casamento, negócio, emprego, blá, blá. E B, consulta e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos espirituais inferiores, ação maléfica sobre a saúde e a vida do próximo. Aquelas pessoas que vão nos lugares pedir para destruir os inimigos, Ele diz que essas pessoas estão usando a mediunidade para fins que não deveriam usar. Até que eu concordo, em partes. Quanto à parte aqui de buscar casamento, negócio, emprego, é a coisa mais normal do mundo. Eu não vejo que isso aí seria coisa de espíritos inferiores, não. Que se dedicar a esse gênero de atividades medianímicas, quem se dedicar não ficará impune, segundo ele, quem praticar essas coisas. Apesar da piedade dos elevados instrutores, a lei de reajuste funcionará, inexoravelmente determinando consequências dolorosas tais como... Aí que ele cita algumas das consequências. Perigo de obsessão resultante da estreita afinidade magnética que se estabelecerá entre os comparsas dessa atividade, médios, dirigentes e espíritos, encontro após a desencarnação em zonas inferiores com tais entidades, e reencontro em futuras reencarnações no círculo familiar com pais e filhos. Então ele fala assim, que a pessoa pode vir a ser obsediado por esses espíritos. Realmente, se você pede muito mal, vai chegar uma hora que vão vir espíritos complicados para te ajudar, mesmo se passando por espíritos bons, e esses espíritos podem te cobrar coisas terríveis. Eu já vi uma vez um espírito, quem contou foi uma mulher que morava no bairro aqui. Ela contou uma vez que ela fez um pacto com o espírito e depois ela saiu, foi para uma igreja evangélica. O espírito falou: o nosso pacto você está rompendo, eu vou levar alguém da sua família. E ele acabou matando um filho dessa mulher. O filho dela até chegou a estudar comigo, era um bom garoto, chamava Alexandre, estudou comigo na 3ª série e na 4ª. Aí na 4ª série quando ele estava na 4ª série, ele foi atropelado por uma Kombi. Não gosto nem de lembrar muito dessas coisas, mas, enfim, que Deus o tenha. E ela contou, ela falou, eles levaram um filho meu. Ela procurou também, Aí vocês podem perguntar, mas levaram o coitado do filho? Como pode, Que injustiça, Deus deixou. Então, ele já reencarnou nessa família, como filho dessa mãe, sabendo das possibilidades de passar por isso por conta de afinidade vibratória com o karma dessa mãe. Vai saber no passado quem que ele não foi. Vamos lá. Encontro após a desencarnação em zonas inferiores com tais entidades. Realmente, se a pessoa invoca só espíritos para fazer o mal, tanto quando ela sai do corpo pelo sono, como quando ela desencarnar, ela vai para o umbral junto com esses espíritos. É batata isso aí. Reencontro em futuras encarnações no círculo familiar com pais e filhos. Pouco provável, mas pode acontecer. Então, há muitos recursos de auxílio a grupos que funcionem na base da invigilância e do desapreço aos valores espirituais. Esse auxílio sincero e despretensioso deve efetivar-se por meio de uma colaboração amiga, na qual evidencie
o propósito sadio de levar-nos o pensamento e a ação edificantes. Eis, na opinião dos amigos espirituais, os meios pelos quais podemos ser úteis a tais agrupamentos. Exortando, item A, fraternalmente pela conversação amiga ao estudo evangélico e doutrinário. B, distribuindo livros, jornais, revistas e mensagens de teor educativo. C, realizando palestras evangélicas e doutrinárias impregnadas da sincera fraternidade, estimulando-os amavelmente ao trabalho com Jesus. Eu conheço um pessoal que tinha um centro num determinado bairro em Guarulhos, que eu não vou falar o nome, que se eu falar o nome todo mundo vai saber que centro que é, e o povo aqui é polêmico, ficam assistindo os meus vídeos, depois apontando o dedo. Então, os dirigentes dessa determinada casa, inclusive os dois chamavam Luiz, os dois dirigentes, eles falavam que eles eram da Umbanda, e aí conheceram, não é que eles eram da Umbanda, eles não sabiam direito o que eles faziam, eles faziam uma batucada lá, que eles davam o nome de Umbanda, mas nem era, depois com o tempo entenderam que nem a Umbanda eles praticavam corretamente, e aí quando eles conheceram a doutrina espírita, gostaram, e aí eles fizeram uma junção. Quando eles abriram uma casa que era muito parecida com uma Umbanda e extremamente parecida com a doutrina espírita. Uma casa que tem inspirado muita gente a fazer o mesmo. Que Deus abençoe. O mentor da casa deles é o caboclo Urubatã. Bom, aí eles colocam aqui, acreditamos que a intensificação do estudo das obras básicas e clássicas da chamada literatura de Pedro Leopoldo e tantos livros publicados por escritos companheiros contribuiria sensivelmente para agrupamentos mediúnicos desorganizados se ajustasse ao serviço superior à luz dos postulados doutrinários. Foi o que aconteceu com esse pessoal dessa casa que eu presenciei os donos falando isso numa palestra. Bom, aí aqui ele diz que, né, o sonho dele é que essas casas se tornem mais sérias, né, através do estudo edificante. Eu também sonho com isso. E aqui ele fala no final: Leopoldo Cirne, lidador espírita nos primeiros tempos, transmitindo mensagens psicofônicas em Pedro Leopoldo, adverte quanto à necessidade de remontarmos às fontes da codificação, a fim de que se preserve a pureza, a cristalinidade e o sentido superior da prática mediúnica. E aqui, para finalizar, ele diz assim: deixemos claro, afinal, que os espíritos menos esclarecidos não são nossos escravos, mas sim irmãos empenhados na mesma luta redentora, com vistas à redenção deles mesmos e de todos nós. Colaboremos, em conclusão, para que os que se afeiçoam à mediunidade transviada sejam amanhã, sob as bênçãos do Espiritismo, vanguardeiros da mediunidade com Jesus. Ele aqui está passando o que ele acredita, né? Ele acredita, o Penalva, que se a doutrina espírita for bem divulgada, chegará aos praticantes de tais organizações religiosas, digamos assim, a tamanha informação de que aquilo não está fazendo bem para eles e que eles podem continuar praticando a mediunidade até com as mesmas entidades, contanto que de modo doutrinário. É essa a ideia. Em nenhum momento ele está criticando nem desfazendo de ninguém aqui, tá? O Peralva, ele era um homem muito ético, mas eu acredito assim que quando ele diz colaboremos, em conclusão, para que os que se afeiçoam à mediunidade transviada sejam amanhã sob as bênçãos do Espiritismo, vanguardeiros da mediunidade com Jesus. Não precisa ser sobre as bênçãos do Espiritismo, sob as bênçãos do esclarecimento, seja ele qual for, que parem de usar a mediunidade para involuir e para destruir as pessoas. Parem de usar a mediunidade para isso. Mas para isso é muito precisaria também boa parte das pessoas que vivem da mediunidade viverem do suor dos seus rostos, gente. Tem gente que para a vida só para trabalhar e viver de ser médium. Então chega uma hora que, assim como as vendas de uma loja caem, a procura por determinados trabalhos e tarefas cai também em determinada época do mês do ano. E aí esses líderes entram em desespero, porque eles têm contas para pagar. E aí eles começam a pegar qualquer tipo de trabalho que aparece. Trabalho para matar os outros, trabalho para separar casal, trabalho para... que ele não quer baixar o padrão
financeiro que ele adquiriu. Então, para que a mediunidade fosse posta 100% a serviço do bem, teriam que os médios terem consciência de que eles podem até sim ter uma casa, mas eles têm que trabalhar para viver. Eles têm que ter um emprego ou uma lojinha, alguma coisa na qual eles não precisem do dinheiro que eles adquirem com práticas magísticas ou mediúnicas, que eles não precisem daquele dinheiro para viver. Aquele dinheiro eles utilizem para a manutenção de suas casas, para uma série de fatores que eles acharem conveniente, enfim, mas não para viver daquilo. Isso é um fator. Um outro fator também é que é preciso estudar, aprimorar e entender que muita parafernália que é usada não tem necessidade nenhuma mesmo. Muita parafernália não tem necessidade nenhuma. Vocês vão em determinados lugares, vocês vão ver cada ritualística, cada coisa antes de começar um ritual, assim, coisas surreais. Você fala, nossa, é 40 minutos só de ritualística para começar um trabalho. Sendo que já podia começar o trabalho, aqueles 40 minutos foram usados com um monte de práticas, podia ter sido usado mediunicamente para aliviar a dor das pessoas. Ah, mas é para a nossa segurança, para o nosso equilíbrio, é coisa da sua cabeça. A segurança está aqui e no coração e nas atitudes. Se você tem luz aqui dentro do seu coração, luz aqui dentro da cabeça e luz nas suas atitudes, essa luz já vai ser o escudo que vai afugentar o mal. Você não precisa de 1.500.000 rituais antes de começar um trabalho, nem antes de terminá-lo. Tá bom? Pode ser a Umbanda, por exemplo, pode ser praticada de um modo muito simples. Quer acender suas velas? Acenda. Quer usar branco? Quer usar as guias no pescoço? Use. O que você usa pendurado em você, isso é da sua conta. Se a sua entidade usa indumentária, se não usa indumentária, isso é da sua conta. Não é isso que torna você mais evoluído, nem menos evoluído. Evolução é questão de coração, cabeça e atitude. É você ter empatia, se colocar no lugar do próximo. É não querer para o outro o mal que você não queria para si. É escutar o outro, né? Ligar a escuta ativa. É ser acolhedor. É sempre procurar fazer com que as pessoas saiam da sua frente melhor do que chegaram. Você tendo isso, não precisa ter essa obsessão. A mediunidade tem que ser com Jesus. Tem que ser com o que você acreditar. Tá bom? Muita paz e muita luz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.